Oi pessoal, tudo bem? Bom, na última aula a gente parou aqui, né? Estávamos aqui no exercício 1, cumprimos os 3 primeiros passos, né? Então, colocamos a reação dentro da tabelinha, alimentamos com os dados do problema, por inferência e por raciocínio a gente conseguiu os outros quadradinhos. Agora nós vamos para o passo 4, que é a partir dos dados da minha tabelinha, eu vou responder as minhas perguntas. Então agora é que eu penso, toda a parte inicial foi muito mecânica, agora a gente vai pensar a respeito das perguntas. Primeira pergunta, letra A, calcule o grau de equilíbrio nessa temperatura. Professor, o que tem a ver a temperatura? Pois é, a temperatura desloca equilíbrio, só que isso a gente vai ver depois. Então, alfa, que é o grau de equilíbrio, como a gente já viu na aula passada, é o quanto que reagiu dividido pela quantidade inicial total. Não é isso? Então, olha só que legal. Se a gente reparar bem, a tabelinha nos dá o quanto que reagiu. Ó. Quanto que reagiu? 3,7. E a quantidade inicial? Ela também me dá. Ó. Qual a quantidade inicial de reagente? 5. Então, babinho, ó. Como é que fica o cálculo do alfa aqui, ó? 3,7 dividido por 5. Isso me dá 0,74. Primeira resposta já está dada. Então, o meu alfa, o meu grau de equilíbrio é 0,74. Eu podia expressar isso em termos de grau de equilíbrio percentual, que me dá 74%. Ou seja, 74% do todo reagiu. Ok? Muito bem, vamos lá para a letra B. Na letra B, ele está pedindo para calcular a Kc dessa reação, constante de concentração. Então, olha só, gente, vamos olhar para a reação e vamos escrever Kc genericamente para ela. Kc genérico é igual à concentração dos meus produtos. Quem que é meu produto? NO2. Então, concentração de NO2 elevado ao quadrado, meu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos meus reagentes elevados ao coeficiente estequiométrico. Aqui no caso eu só tenho um reagente, então é a concentração de N2O4 elevado ao coeficiente, que é 1. Certo? Muito bem. Então, ele não está pedindo para eu escrever a equação de Kc. Eu escrevi, genérica. Né? Ele está pedindo para eu calcular a Kc. Então, primeiro eu escrevo, fica aí para a vida, né? Primeiro você escreve genericamente a equação de Kc. Depois, como ele está pedindo para calcular, aí agora sim você insere as concentrações e calcula Kc. Mas eu insiro qualquer concentração? Não, eu sempre vou inserir as concentrações numa situação de equilíbrio. Certo? Ó, daqui para cima, a reação estava acontecendo. Quando chegou nessa linha, a reação foi finalizada, entrou numa situação de equilíbrio, onde o reagente não é mais consumido e ele não forma mais produto, porque a velocidade em que o reagente se transforma no produto, essa velocidade se igualou a essa velocidade, onde o produto se transforma no reagente. Né? Então, a reação deu uma travada, ela não se completa por conta disso. Beleza? Então, agora, o que é que eu faço? Sempre eu alimento a fórmula de Kc com a linha de baixo, a linha da situação de equilíbrio, a linha que representa os dados numa situação de fim de reação. Tá? Então, vamos lá. Como é que fica Kc? Kc é igual a concentração de NO2 elevado ao quadrado, concentração de NO2 no final é 7,4.
elevado ao quadrado, dividido pela concentração molar de N2O4, que é 1,3, elevado à primeira potência. Tá? Então, Kc fica igual a 42,12. Lembrando, meus amores, que esse número ele é uma maneira, uma forma de expressar o quanto que a minha reação está deslocada para cá, né? O quanto, né? Então, Kc não é produto sobre reagente, isso quer dizer que a quantidade de produto formado é maior do que a quantidade de reagente que sobra. É isso que ele está mostrando para a gente quando ele mostra esse 42,12. Tá? É uma das formas de representar o quanto que houve de formação de produto em relação à quantidade de reagente que sobra. O grau de equilíbrio também é outra forma, né? Esse 0,74 ou 74% nos mostra que 74% do meu reagente reagiu, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? Babinha, né? Vamos lá, então? Vamos para o exercício 2? Então, agora a gente vai sempre resolvendo exercícios e aumentando, na medida do possível, a complexidade deles. Vamos lá, exercício 2. Opa! Esse daí foi o 1, vamos para o 2. Vamos ler juntos. Então, tá lá, ó, em um recipiente de capacidade 2 litros, são colocados 8 mols de CO e 8 mols de Cl2 para tomarem parte do seguinte processo a temperatura constante. Então, ele lá coloca a nossa reaçãozinha e aí ele pergunta o seguinte, ó, sabendo que o grau de equilíbrio é 75%, calcule Kc na temperatura do experimento. Então, ele quer de novo que você calcula Kc. Gente, se você pegar o exercício e tentar resolver por raciocínio sem usar tabelinha, você vai se enrolar inteiro. Você pode até tentar fazer isso agora, né? Para o vídeo e tenta resolver. Você vai perceber que você vai se enrolar inteiro, né? Então, vamos resolver com tabelinha, não tem jeito. Então, você só vai pensar no quarto passo. Os 3 primeiros passos, eles são mecânicos. E aí, a partir com a tabelinha em mãos, você consegue fazer o que você quiser depois, tá? Então, vem com o tio. Vem com o tio que a gente passa de ano. Opa! Exercício 2. Então, vamos lá. Não pensa. Reação. Alá. Início. Reagiu, formou. E fim. Fim. Situação de equilíbrio. Início. Estou descrevendo a situação inicial. Aqui na linha do meio estou descrevendo os reagentes que reagiram e os produtos que foram formados. Reagiu, formou, certo? Reação que está em jogo aqui, CO gasoso mais Cl2 gasoso em estado de equilíbrio com CO Cl2 gasoso. Todo mundo gasoso, portanto, posso colocar todo mundo na equação de Kc. Abro uma coluninha para cada substância na minha reação. Se eu tenho 3 substâncias, 2 reagentes e um produto, eu vou colocar 3 coluninhas. Vou alimentar tudo que tem aqui em mols por litros, certo? Em mols por litro. Muito bem, como é que a gente faz então? Vem com o tio. Então ele está falando assim, ó, o tio vai desenhar para você, olha lá, em um recipiente de 2 litros. Agora não são, olha lá, 2 litros. Agora não é mais de 1 litro. São colocados 8 mols de CO. Então ele colocou aqui, ó, 8 mols de CO, monóxido de carbono.
Você concorda comigo que ele está descrevendo, pelo tipo de texto, ele está descrevendo uma situação inicial, ele está falando, olha, eu abri um recipiente de 2 litros e eu coloquei lá dentro 8 mols de CO. E ele também colocou 8 mols de Cl2. Gente, esses dados que ele está me mostrando aqui são dados de início de reação. Então, essa interpretação, essa sacada você precisa ter. Só que aí, meus amores, olha só, eu não posso colocar o 8 aqui e o 8 aqui. Por quê? Porque o recipiente tem 2 litros, certo? Então, qual que é a concentração molar de CO? A molaridade, a concentração molar, não é o número de mols dividido pelo volume do recipiente. Então, a concentração molar é igual a 8 mols de CO dividido pelo volume de 2 litros. Mols, para dar em mols por litro. Então, a concentração molar aqui dá 4 mols por litro. É assim que eu tenho que inserir lá. Então, percebe que agora o número não veio pronto. Eu tenho que mudar ele um pouquinho. Então, 4 mols por litro de CO. Para o Cl2, eu coloquei a mesma quantidade no mesmo volume. Então, não vou fazer a conta aqui de novo. 4 mols por litro. Estou descrevendo, estou colocando os números que o problema me dá. O problema me dá mais alguma coisa? Não, olha lá. Então, em um recipiente de 2 litros são colocados 8 mols de CO e 8 mols de Cl2 para tomarem parte no seguinte processo a temperatura constante. Aí ele coloca a reação, aí ele já vem direto com a pergunta. Sabendo que o grau de equilíbrio é 75%, calcule Kc na temperatura do experimento. Pronto, gente, tudo que dava para escrever em verde, ou seja, todos os dados do meu problema, ele já me deu, né? Agora, basta... Qual que é o segundo passo que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que preencher todos os outros quadradinhos, certo? Muito bem. Como é que eu faço isso? Ele me deu uma pista para preencher um quadradinho. Qual que foi a pista? Ele me deu alfa percentual, que é 75%, certo? Você lembra de onde... Então, o alfa percentual é 75%, portanto, o alfa é 0,75%. Ou seja, o que significa esse 75% ou esse 0,75%? Significa que 75% do meu reagente inicial reagiu. Não é? Alfa não é o quanto que reagiu sobre o inicial? Não é isso? Então, olha só, 75% do inicial reagiu. Dá para fazer de cabeça isso, tá? Mas se você não quiser fazer de cabeça, não tem problema, a gente faz com fórmula. Mas eu vou fazer de cabeça primeiro, tá? Então, quanto que é 75% de 4? 3 mols por litro é a quantidade que reagiu. Eu tendo esse número, eu acho todos. Eu acho tudo, gente. Tudo eu acho. Agora, professor, não entendi de cabeça. Não tem problema, a gente faz com a fórmula. Olha, o alfa não é 0,75, que é 75%? Muito bem. Quanto que reagiu? O que reagiu é o que eu quero saber, reagiu. Eu não sei quanto que reagiu, eu quero descobrir esse 3. Agora, a quantidade inicial eu tenho, que é 4. Né? Então, o que reagiu é igual a 4 vezes 0,75, que dá 3. Passa esse 4 para lá multiplicando, né? Tá claro? Então, dá para fazer com o raciocínio ou com a fórmula. Muito bem. Antes de construir todos os quadradinhos, vamos checar se o balanceamento da minha reação tá ok, um carbono, um oxigênio, 2Cl, 2Cl. Então aqui a equação é 1 para 1 para 1. 1 mol de CO reage com 1 mol de Cl2, formando 1 mol de CoCl2. Se 1 reage com 1, formando 1,
né, e eu descobri que apenas 3 mols por litro, né, do meu reagente reagiu, quanto que vai reagir desse aqui? Ó, um reage com um formando um. Se eu descobrir por meio do grau de equilíbrio, do conceito de grau de equilíbrio, que 3 mols por litro desse camarada reagiu, então 3 mols por litro desse camarada vai reagir. E quanto que vai ser formado de CoCl2? 3 mols por litro. Certo? Muito bem. Aqui, ó, eu esqueci de falar, né? Qual que é a quantidade inicial de produto formado? 0. Olha, por quê? Porque numa situação de inicial de tempo 0, onde eu abro o meu recipiente e jogo os meus reagentes e fechei, e a partir desse tempo 0, a partir desse tempo 0 que está contando a reação. Depois, né, do tempo 1 segundo para frente é que a coisa aqui começa, né, os meus reagentes começam a reagir e começa a haver a formação de produto. Mas no tempo 0, o meu produto é 0. Né? Como ele, no problema, ele não colocou que foi colocado uma quantidade de produto inicial, então é 0. Né? No tempo 0, a quantidade de produto formada é 0. Beleza? Muito bem. Agora vamos descrever a situação de fim. Né? Então, eu coloquei dentro do meu recipiente 4 mols por litro e 3 mols por litro desapareceram, ou seja, reagiram. Quanto que sobra no final? Olha, se eu coloquei 4 ovos numa cesta, 3 desapareceram, 1 sobra no final. Então, no fim, eu tenho 1 mol por litro. No fim, eu tenho 1 mol por litro. Né? Eu coloquei 4, desapareceram 3, sobra 1. Agora, quando eu olho para o produto, no início eu não tinha nada, né? E apareceu 3 mols por litro, foi formado 3 mols por litro. Então, quanto que eu tenho no fim? Eu tenho 3 mols por litro. Muito bem, está preenchida a tabela. Ó, perceba que o problema ele me deu isso aqui somente. E ele me deu, por meio do grau de equilíbrio, condição de achar esse aqui. Eu achei esse aqui, eu achei todos, por inferência. Ok? Muito bem, agora vamos à pergunta. Calcule Kc. Né? Essa é a pergunta do problema. Então, para eu calcular Kc, primeiramente eu descrevo o Kc genérico para essa reação. Depois eu alimento a fórmula de Kc, né, com os dados numa situação de fim, numa situação de equilíbrio químico. Então vamos fazer isso? Vamos pegar outra folhinha aqui, ó. Olha lá. Ai, que lindo, pro. Então vamos escrever Kc genérico aqui, ó. Kc é igual. Ih, tá ruim isso aqui. Deixa eu colocar aqui, pronto. Ai, que lindo, pro. Os exercícios de equilíbrio são lindos, são mesmo. Então, Kc genérico fica assim, ó, concentração dos meus produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos meus reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, fica a concentração de CoCl2 elevado à primeira potência dividido pela concentração de CO elevado à primeira potência vezes concentração de Cl2 elevado à primeira potência. Ok? Muito bem. Kc, qual que é a concentração de CoCl2 no equilíbrio? Ah lá, 3. Então, 3 elevado à primeira, dividido. Qual que é a concentração de CO depois que a reação cessa? Ou seja, numa situação de equilíbrio, numa situação de fim de reação. 1 elevado à primeira potência. Vezes, qual que é a concentração de Cl2? No equilíbrio, 1 elevado à primeira potência. Certo? Kc, então, é igual a 3 dividido por 1, que dá 3. Ah lá! Ai, que lindo, pro! Pessoal, olha só. O tio tá indo bem devagarinho nesse começo para você entender o processo
né, da utilização desse instrumento mágico, maravilhoso, chamado tabelinha de equilíbrio. Né? Daqui a pouco a gente vai apertando o turbo e aí a gente vai fazer isso aqui rapidinho, tá? A ideia agora, inicialmente, é que você entenda o processo de construção disso aqui tudo. Por isso que o tio tá indo bem devagar. Daqui a pouco eu vou apertar o turbo. Tudo bem? Tá claro aí, gente? Olha lá. Então vamos para o exercício 3. Nossa senhora. Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos ler aqui o exercício 3 juntos. Em um recipiente de 2 litros são colocados 6 mols de CO e 5 mols de Cl2 para tomarem parte no seguinte processo a temperatura constante. Então tá lá a reaçãozinha. Sabe-se que 2 mols de CO reagiram. Ponto final. Calcule Kc dessa reação. Ó. Então é um exercício bem parecido com o anterior, tá? Então vem com o tio que você passa de ano. E vamos para a folhinha. Esse aí é o exercício 3. Exercício 3. Então, não pensa, haja, reação. Se pensar, errou. Tabelinha. Ah lá, 3 linhas depois da linha da reação. CO gasoso mais Cl2 gasoso num estado de equilíbrio com CoCl2 gasoso. Ah lá. Início. Reagiu, formou. Fim. Gente, vai ser o semestre inteiro fazendo isso aqui, viu? Claro que a complexidade vai aumentar pra caramba, mas vai ser o semestre inteiro trabalhando com tabelinha de equilíbrio. Vocês vão enjoar, mas vocês vão sair bons disso aqui, certo? Vai chegar, quando você for professor lá no ensino médio, você vai ter que trabalhar a tabelinha de equilíbrio com eles, porque era para ser dado, né? A gente sabe que muita escola não dá, mas teria que dar, né? E aí você vai ficar craque nisso aqui. Então vamos lá. Então vamos descrever o que ele está falando ali, ó. Aqui tem pegadinha, né? O recipiente tem 2 litros. Então eu não posso jogar o número cru lá na tabela. Eu tenho que converter ele. Então ele está dizendo assim, ó, em um recipiente de 2 litros são colocados 6 mols de CO e 5 mols de Cl2. Então, 6 mols de CO, então 6 mols dividido por 2 litros vai dar 3 mols por litro de CO. Então, 3 mols por litro de CO. Tá claro? E aí ele falou que colocou 5 mols de Cl2. Certo? 5 mols de Cl2. Em 2 litros, a concentração molar de Cl2 dá 2,5 mols por litro. Tem mais algum número que ele colocou no exercício? Tem, né? Então, em um recipiente de 2 litros são colocados 6 mols de CO e 5 mols de Cl2 para tomarem parte no seguinte processo a temperatura constante. Ele diz assim, sabe-se que 2 mols de CO reagiram. Então, olha só, 2 mols de CO reagiram, só que é 2 mols, ó, aí é que tá a pegadinha, né? Sabe-se que 2 mols de CO reagiram, só que 2 mols que estão dentro de um recipiente de 2 litros. Então, cuidado, gente. Eu não posso colocar o 2 direto aqui, ó, na quantidade que reagiu. Ó, percebe? Ele está falando, sabe-se que 2 mols de CO. Cadê o CO? O CO está aqui, ó. 2 mols de CO reagiram. Só que esses 2 mols, então eu não posso colocar o 2 direto aqui. Esse 2 mols, ele está dentro de um recipiente de 2 litros. Então,
eu tenho que converter esse 2 mols para mols por litro. Então, sabe-se que 2 mols que estão dentro de um recipiente de 2 litros, ou seja, sabe-se que 1 mol por litro de CO reagiu. Tá? Então, eu venho e jogo aqui, ó, 1 mol por litro. Então, tomem cuidado, gente. Ok? Muito bem. Ele coloca mais algum número no problema? Não. Ele já me deu todos os dados. Ó, então agora eu vou trocar a corzinha da canetinha. Ai, que legal. Eu tô trocando a corzinha para mostrar, ó, isso aqui foi o que o problema me deu. Agora, tudo isso aqui, ó, o tio vai achar por inferência, tá? Então, vamos lá. Como é que fica a brincadeira? Ó, ele me deu a quantidade dos meus 2 reagentes que reagiram. Qual que é a quantidade formada de produto no tempo zero, no tempo inicial? Ó, eu acabei de colocar os meus reagentes. A quantidade de produto formada é 0. Eu não tenho produto ainda, tá? Muito bem. Vamos para a estequiometria da reação. Eu já conferi isso aqui, ó. É 1 para 1 para 1, né? O que o problema me disse? Ele me disse que 1 mol por litro de CO reagiu, certo? Portanto, quanto que reagiu de Cl2? Se 1 reage com 1 formando 1, aí ele me disse que 1 mol por litro reagiu, então quanto que foi que reagiu aqui de Cl2? 1 mol por litro. Quanto que foi formado de CoCl2? 1 mol por litro. Certo? Muito bem. Quanto que sobra numa situação de equilíbrio? Ó, eu não tinha nada de produto, foi formado 1 mol por litro. Quanto que eu tenho no final? 1 mol por litro. Ó, eu tinha 3 ovos numa cesta. Agora eu vou para o reagente, né? Eu tinha 3 ovos numa cesta. Quando eu volto, né? Aí eu saí de rolê. Aí quando eu volto lá na cesta, um ovo desapareceu. É isso que ele está me dizendo. Quanto que sobra de ovos na cesta? 2. Né? Eu tinha 3 mols por litro. 1 mol por litro reagiu. Né? Desapareceu. Foi utilizado na formação de produtos. Portanto, sobrou 2 mols por litro. Para o cloro, eu tinha 2,5 mols por litro numa situação inicial, né? 1 mol por litro desapareceu. Quanto que sobra no final? Se eu tinha 2,5, desapareceu 1, sobra 1,5 mol por litro. Muito bem. Olha, perceba, gente. Olha como é que é maluco, né? Vamos ver aqui, ó. Olha como é que o exercício ele vai mudando, né? Ó. Esse exercício 3, ele me deu esses 3 quadradinhos. E aí, por inferência, eu consegui todos os outros. Se você olhar aqui, ó, no exercício 2, ele só me deu esses 2 quadradinhos. A partir do conceito de grau de equilíbrio, eu achei esse e aí depois eu achei todos os outros. No exercício 1, né? No exercício 1, ele me deu esse quadradinho e esse. Tá? E aí, ó, olha só. Então, nesse exercício, ele me deu esse quadradinho e esse. O exercício 3 agora que a gente está resolvendo. Ele me deu esse quadradinho, esse e esse. Agora, no exercício 1, ele só me deu esse e esse. Então, ao invés de me dar esse e esse, ele me deu esse e esse. Tá claro? Então, olha só. Os exercícios, eles vão mudando o estilinho. Tá? Agora, tenta fazer esses exercícios usando lógica, sem usar essa tabela que organiza os dados. Fica muito difícil, gente. Fica bem difícil, tá? Muito bem. Aí a pergunta dele é: calcule Kc. Então, vamos primeiramente descrever Kc genericamente? Como é que fica Kc? Kc é igual a... Tem que olhar para a reação. Concentração de CO, Cl2, elevado à primeira potência, dividido pela concentração de CO elevado à primeira potência, vezes concentração de Cl2 elevado à primeira potência. Kc é igual. Eu tenho que alimentar a minha equação de Kc, né, com os dados numa situação de equilíbrio.
com a última linha, sempre. Então, qual que é a concentração de CoCl2? 1 mol por litro. Então, 1 elevado à primeira potência, dividido. Qual que é a concentração de CO no equilíbrio? CO é esse camarada aqui, ó, 2 mols por litro, elevado à primeira potência, vezes. Qual que é a concentração de Cl2 no equilíbrio? 1,5, elevado à primeira potência. Então, Kc é igual a 1 dividido por 2 vezes 1,5 dá 3, né? Então, Kc é igual a 0,33. Certo, gente? Bom, eu vou parando esse vídeo por aqui, porque já deu 30 minutos. E no próximo a gente continua com exercícios. A gente vai fazendo aqui exercício até aumentar de complexidade, vai aumentando, aumentando, aumentando. É linda essa tabelinha, né? Ela é mágica, ela resolve os problemas. Depois você tenta fazer esses exercícios sem usar a tabelinha, né? Quem fica craque na tabelinha até consegue fazer de cabeça, né? Mas usando a tabelinha mentalmente para organizar os dados. Se você não usar a tabelinha mentalmente para organizar os dados, você não faz o exercício de equilíbrio. É impressionante. Ok? Então vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Até a próxima.